Olá, eu chamo Luz Machado, estou no curso de Contabilidade de Autoria e venho fazer este trabalho em nome da cadeira de Contabilidade Financeira 1, sou estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem. Bom, venho fazer trabalho do quadro conceptual, onde darei a introdução, definirei o que é quadro conceptual, falarei da finalidade do quadro conceptual. Ainda no presente trabalho, falarei das demonstrações financeiras, direi quais são os utilizadores da demonstração financeira, darei os objetivos da demonstração financeira, as suas características, os seus elementos, o reconhecimento, ainda direi o que é mensuração, qual é a mensuração inicial e a sua mensuração subsequente. Bom, primeiro dizer que o quadro conceptual desempenha um papel fundamental para a apresentação de demonstração financeira. Bom, fornecendo uma visão mais clara e estruturada das informações contabilísticas para usuários externos. No presente trabalho, explicarei a importância do quadro conceptual. Ainda no presente trabalho, darei a apresentação dos modelos de demonstrações financeiras. Segundo Schleiermacher, em 1996, o quadro conceptual é definido como uma estrutura básica subjacente à formação de ideias, tendo surgido em 1952 a primeira referência ao contexto de um quadro conceptual, na introdução do relatório do American Institute of Accounting. Bom, o quadro conceptual identifica diferentes utilizadores de demonstrações financeiras, atuais e potenciais investidores, empregados, financeiros, fornecedores, clientes, governo e seus departamentos e o público em geral. O público em geral, assim que é. O quadro conceptual foi aprovado do ISAC em 1989. A finalidade do quadro conceptual é auxiliar o desenvolvimento das normas internacionais de contabilidade, o IFRS, para que tenham bases em conceitos consistentes. Bom, ele também tem como finalidade auxiliar responsáveis pela elaboração de relatórios financeiros, a desenvolver políticas contábeis quanto ao pronunciamento dos relatórios financeiros, a desenvolver políticas contábeis também. O quadro conceptual orienta-nos sobre o momento do reconhecimento de um ativo, passivo, rendimentos e gastos, e quais são as bases da mensuração a seguir. Bom, temos aqui as demonstrações financeiras. O que são demonstrações financeiras? Demonstrações financeiras são apresentações capazes de informar a situação financeira geral de uma empresa ou uma entidade. Estes relatórios contabilísticos são muito úteis para auxiliar uma empresa a organizar o orçamento e tomar a decisão de gestão. Quem são os utilizadores das demonstrações financeiras? Aqui tem os nossos utilizadores das demonstrações financeiras. Temos um dos utilizadores são os fornecedores, porque eles devem ter para saber como é que está a sua situação como fornecedores. Temos os clientes também, que eles também devem ver como é que está a sua situação como clientes, o que eles estão a receber, para verem como é que está a sua situação. Temos os investidores, nesse caso os acionistas e os sócios. Eles também é necessário que eles tenham também. Os empresários, para eles verem a situação da sua empresa, sua entidade. O governo muito mais, porque ele vê a situação num todo das empresas. E um público em geral. Temos os pequenos, as PMEs, né? As pequenas e médias empresas. É necessário que eles tenham isso também. Bom, o objetivo da demonstração financeira, segundo ao quadro conceptual, as demonstrações financeiras têm como objetivo proporcionar informações sobre a posição financeira primeiro, o desempenho e as alterações na posição financeira de uma entidade. As características qualitativas das demonstrações financeiras são compreensibilidade, relativa relevância, se quer, fiabilidade e comparabilidade. Por que a compreensibilidade? Porque é necessário entender, perceber, ver aquilo que nós temos, né, como as demonstrações financeiras, para ver como é que está a nossa empresa. Relevância é muito relevante porque é importante para nós como gestores ou empresários, qualquer fornecedor ou cliente, como eu disse, as entidades que usam as demonstrações financeiras. A fiabilidade é importante nós termos, porque de acordo com as características qualitativas, é importante nós termos a fiabilidade para que consigamos seguir sempre um caminho. E a comparabilidade
Comparabilidade porque nós não podemos ter um ativo, um passivo ou um ganho e um rendimento diferente, porque os ativos devem ser sempre iguais aos passivos. Bom, a compreensibilidade pretende que a informação seja rápida e facilmente compreensível pelos seus utilizadores, como já vinha dizendo. Porém, não devem se excluir nenhuma matéria mais complexa, com fundamento que nem todos os utentes terão a capacidade de compreender. Eu disse, a compreensibilidade. Enquanto que a relevância, a informação contabilística deve ser útil por isso deve ser relevante para as necessidades dos utilizadores. Para o processo de tomada de decisão, é relevante. A fiabilidade deve ser útil, a informação deve ser confiável, ou seja, deve estar livre de erros, desvios substanciais ou influências. Por isso que eu disse que nós temos que ser retos, devemos estar seguros naquilo que estamos a fazer, na fiabilidade. Bom, os elementos da demonstração financeira. Segundo o quadro conceptual, os elementos diretamente ligados à mensuração da posição financeira são os ativos, passivos e o capital próprio, segundo o quadro conceptual. Bom, elementos da demonstração financeiras. Segundo o quadro conceptual, um ativo é um recurso controlado como resultado de acontecimentos passados que flutuam para as entidades benefícios econômicos futuros. Bom, segundo o quadro conceptual, o passivo é uma obrigação presente da entidade resultante de acontecimentos passados, cuja liquidação se espera que resultem para entidades sólidas, assim que é, de recursos incorporando os benefícios econômicos. Bom, os outros elementos diretamente ligados à mensuração de performance na demonstração dos resultados são os rendimentos e os gastos. Lá eram os passivos, ativos e o capital. Aqui são os rendimentos e os gastos. Por que os rendimentos? Porque os rendimentos são os aumentos dos benefícios econômicos no período sobre a formação das entradas, aumentos de ativos ou diminuição dos passivos que resultam em aumento de capital próprio, que não seja a entrada de subscritores de capital. Bom, os gastos. Por que os gastos também são? Porque os gastos são diminuições de benefícios econômicos durante o período sobre a formação de saídas, diminuições de ativos ou passivos que resultem em diminuições de capital próprio. Bom, reconhecimento dos elementos financeiros. Os reconhecimentos dos ativos, de acordo com o quadro conceptual, um ativo é reconhecido no balanço quando for provável de benefícios econômicos futuros. Flutuam para a entidade e o ativo tem um valor que pode ser mensurado com a fiabilidade. Vamos dar um exemplo básico. Aquisição a pronto pagamento de um computador de escritório por 20.000 meticais. Reconhecimento dos passivos. Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que haverá saída de recursos incorporando benefícios econômicos, que resultarão da liquidação de uma obrigação presente e que a quantia pelo qual a liquidação. Vamos dar um outro exemplo já com o passivo. A aquisição a prazo de um computador para escritório tendo o valor de 20.000 meticais. Bom, reconhecimento das demonstrações dos elementos assim que é das demonstrações financeiras. Temos reconhecimento agora dos rendimentos e reconhecimento dos gastos. Lá falamos primeiro de reconhecimento de ativos e dos passivos. Bom, no reconhecimento de rendimentos, segundo o quadro conceptual, os rendimentos são reconhecidos na demonstração dos resultados, que ocorram um aumento de benefícios econômicos futuros, mensuráveis, de forma fiável, preveniente de aumento de um ativo ou da diminuição de um passivo. Bom, reconhecimento de gastos. De acordo com o quadro conceptual, os gastos são reconhecidos na demonstração de resultados quando tenham havido uma redução de um ativo ou aumento de um passivo. Bom, mensuração de elementos das demonstrações financeiras. O que é mensuração? Falamos tanto de mensuração, mas agora eu vou dizer o que é mensuração. Mensuração é o processo de atribuição
de um valor de um ativo passivo, um elemento de capital próprio, gasto ou rendimento. Bom, as bases da mensuração, de acordo com o quadro conceptual, apresentam as seguintes bases de mensuração: custo histórico, custo corrente, valor realizável, valor presente. Bom, as bases da mensuração, de acordo com o quadro conceptual, apresentam as seguintes bases de mensuração: os custos de histórico, custos correntes, valor realizável líquido, valor presente ou atual, valor recuperável, valor de uso, custo amortizado, custo presumido, justo valor e, por fim, o valor de mercado. O custo histórico, como a primeira base, os ativos são contabilizados pelo valor pago através do caixa e seus equivalentes e ou justo valor e outra retribuição dada para aquisição o ativo no momento da sua compra ou construção. Quando aplicável, o valor atribuído ao ativo no seu reconhecimento inicial. Quais são as vantagens do custo histórico? As vantagens são que ele reside no valor de ser facilmente verificável e estando isento de manipulações. Agora vamos para o custo corrente. O custo corrente, os ativos são valorizados pelo valor do caixa e seus equivalentes, que seria necessário pagar-se o mesmo ativo ou um ativo equivalente adquirido na data corrente. O valor realizável agora. Os ativos são registrados pelo preço e poderá ser vendido na data do fechamento do balanço. É importante frisar que os passivos são registrados pelo preço que deveriam ser pagos na data do fechamento. Valor presente. Nos ativos, o valor presente são registrados pelo valor presente que é descontado do fluxo de caixa futuro que este ativo vale à entidade. E nos passivos, como é que o valor presente age? São valorizados pelo valor presente descontado dos pagamentos futuros que se espera que seja necessário para liquidar os passivos. Valor recuperável. O valor recuperável, de acordo com o quadro conceptual, o valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o valor mais alto entre o seu preço de venda liquidado e o seu valor de uso. Custo presumido é o valor usado em substituição do custo depreciado numa data. Justo valor. O justo valor é o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado numa transação entre partes independentes, assim que é, reconhecedoras e com vontade de negociar. Compra de ativos tangíveis. Bom, mensuração inicial. As compras de ativos tangíveis, os bens adquiridos devem ser mensurados pelo custo, o qual deve incluir o preço de uma compra, condição de importação e impostos não reembolsáveis. Bom, as compras de ativos intangíveis, mensurados pelo preço de compra, adicionados os custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo pronto para o uso. Bom, é importante frisar, se o valor do pagamento for deferido para além das condições normais de crédito, o ativo é valorizado pelo equivalente ao preço a dinheiro. Bom, mensuração inicial. Compra de ativos tangíveis de investimento. Mensurados inicialmente pelo custo de transação, honorários, taxas, impostos não recuperáveis, sendo o pagamento deferido registrados pelo equivalente a dinheiro. Compras de investimento. São mensurados pelo custo de aquisição ou de produção, incluindo custos de conversão local e estados atuais. Se o pagamento for deferido, registra-se pelo equivalente ao valor. Bom, mensuração inicial. Na mensuração inicial, há compra de ativos através de locações financeiras. O que é isso? A mensuração inicial de ativos adquiridos através de contratos de locações financeiras é efetuado pelo menor entre o justo valor de ativos locados e o valor presente de pagamentos mínimos durante a locação. Mensuração subsequente.
Temos aqui o conceito de capital e manutenção de capital. Primeiro, o conceito financeiro capital é adotado pela maioria das empresas na preparação de demonstrações financeiras. O que é manutenção de capital financeiro? Neste conceito, somente existe lucro se o valor do capital próprio no final do período exceder o valor do capital próprio no início do período, após a exclusão de distribuições aos detentores de capital e das suas atribuições de capital no final do período. Bom, por fim, a manutenção de capital físico. Neste conceito, somente este lucro se a capacidade física da produção de empresa. Bom, espero que tenham gostado do quadro conceptual, tenham entendido sobre a mensuração e muitos mais. Também espero que tenham gostado. Em suma, dizer que o quadro conceptual é muito importante para nós contabilistas e para as nossas empresas, para os fornecedores, não só para muitas entidades e para o público em geral, até para o nosso governo. Então é importante nós frisarmos e sabermos sobre os ativos, os passivos, os rendimentos e os ganhos. Espero que tenha esclarecido e que entendam e que também amem a contabilidade. Sei que é. Até a próxima.